Janeiro 1959, as forças revolucionárias cubanas tomam Havana, capital de Cuba, dando fim ao regime ditatorial de Fulgêncio Batista, que era apoiado pelos americanos. A vitória da Revolução força o exílio de vários americanos e cubanos das classes média e alta, fugindo para os Estados Unidos, deixando para trás as suas propriedades para serem tomadas pelo novo regime de Fidel Castro e seu fiel companheiro Che Guevara. Eles nacionalizam diversas propriedades americanas em Cuba, incluindo bancos, fazendas e refinarias de petróleo. Esse golpe contra os interesses americanos, aliado ao medo de uma possível guinada do país ao comunismo e aliança à União Soviética, motiva um movimento contra-revolucionário, financiado secretamente pela CIA, para treinar um pequeno exército paramilitar, injetando 13 milhões de dólares na tarefa. O objetivo: atacar e derrubar Fidel Castro do poder, restabelecendo um governo pró-americano que atenda seus interesses comerciais em Cuba e garantir outro bastião anticomunista. Para que a ofensiva desse certo, os paramilitares contariam com o apoio aéreo de aviões americanos disfarçados com insígnias cubanas. Apesar do preparo, os cubanos estavam sabendo da iminente invasão graças à língua solta de alguns membros da brigada paramilitar que comentavam em alto e bom som suas atividades, permitindo à rede de espionagem soviética da KGB avisar o governo cubano do ataque. Em 17 de abril de 1961, a Brigada 2506, com 1.400 homens compostos pelos exilados de Cuba, se lançam às praias da Baía dos Porcos. Porém, o ataque foi completamente frustrado. Esperando o suporte de civis que apoiassem os contra-revolucionários, o povo levantou armas contra os invasores, que, dado o revés, o apoio aéreo foi cancelado pelo próprio presidente Kennedy, deixando os 1.400 homens para enfrentarem sozinhos toda a população e exército cubano. Em apenas 3 dias, as forças militares foram derrotadas e 1.000 deles capturados. O episódio ficou conhecido como a invasão à Baía dos Porcos, que foi um grande fiasco para os Estados Unidos e uma mancha à reputação do presidente Kennedy recém-eleito ao mandato, que procurou negar o apoio à invasão, alegando ser um grupo independente que fez a invasão. Porém, a história não vingou para os olhos do mundo, levando Fidel Castro buscar o apoio da União Soviética e sua proteção militar, levando o país a uma ditadura socialista e a subsequente crise dos mísseis de outubro de 1962, que quase levou o mundo a uma terceira guerra mundial. Desde então, Cuba é conhecido por ter a menor taxa de analfabetismo no mundo e exemplo de saúde pública, levando seus médicos cubanos para atenderem emergências ao redor do mundo, em troca de um regime ditatorial com imprensa censurada e partido único, com pouca ou nenhuma brecha para oposição política. Curiosamente, apesar de ser um evento-chave para a história cubana, a invasão da Baía dos Porcos nunca foi retratado no cinema, exceto na minissérie The Company de 2007, que possui uma breve sequência da invasão, mas o foco são as ações da CIA na Guerra Fria. Salvo isso, só tem algumas menções em filmes e documentários, exceto com o filme Red Zone Cuba. Red Zone Cuba foi produzido em 1966 pelo diretor Coleman Francis. Este rapaz que dirigiu uma pérola que já apareceu em uma das minhas análises com The Beast of Yucca Flats. Coleman Francis, nascido em Oklahoma, nos Estados Unidos em 1919, se mudaria para Hollywood nos anos 40 buscando uma carreira em atuação. Por lá, ele pegou diversos papéis pequenos em filmes não muito conhecidos, até conhecer Anthony Cardoza em 1959, indivíduo que serviu na Guerra da Coreia como sargento da artilharia, ganhando diversas medalhas pelo seu serviço. Após o serviço militar, Cardoza virou um soldador profissional para peças de avião. Foi durante o trabalho de soldador que Anthony Cardoza conheceria o infame diretor Ed Wood, que lhe pediria dinheiro para financiar o filme Night of the Ghouls com Thor Johnson, prometendo duplicar o investimento. Cardoza ajudou, porém nunca viu um tostão de volta, pois o filme ficou retido na pós-produção do laboratório que revelou o filme, pois Ed Wood não conseguiu pagar as contas do laboratório, o que foi só acontecer em 1984, quando um fã de Ed Wood chamado Wade Williams pagou as contas atrasadas e lançou o filme.
Essa interação com o mundo cinematográfico permitiu Anthony Cardoso a investir seu tempo aprendendo a arte da edição e roteiro durante o tempo livre do trabalho com Ed Wood, e foi nesse meio que ele conheceu Coleman Francis. Coleman Francis, sabendo dos contatos de Anthony Cardoso, pediu a ele a participação de Thor Johnson no filme que viria a ser conhecido The Beast of Yucca Flats, onde Francis roteirizou e dirigiu o filme, enquanto Cardoso financiou, atuou, editou e divulgou o filme. Custando cerca de $34 mil para fazer, o filme foi um fiasco devido sua péssima realização, e se você quiser saber detalhes dessas motivações, é só assistir a minha análise. Apesar do revés, a dupla Coleman Francis e Anthony Cardoso viria a produzir mais 2 filmes. Skydivers em 1963, filme sobre paraquedistas e manobras aéreas, e Red Zone Cuba em 1966. Tendo a Guerra Fria como pano de fundo, como em The Beast of Yucca Flats, a dupla produziria o que seria considerado a sua anti-obra-prima no quesito atuação, edição, pobreza de produção e qualquer outro adjetivo negativo que puder colocar nele. Mas se levar em conta a premissa, não parece que vai ser ruim. 3 criminosos em fuga da polícia resolvem se juntar ao grupo paramilitar que faz parte da invasão da Baía dos Porcos em Cuba, que, quando fracassa, precisa emplacar uma fuga ousada para conseguirem voltar aos Estados Unidos e continuarem suas vidas de fugitivos. Soa um baita filmão de aventura, não é? Então será que merece estar aí com o título de um dos piores filmes de todos os tempos? Bem, se está nesse quadro aqui, é porque você já deve imaginar a resposta. Com vocês, Red Zone Cuba. Iniciamos em algum lugar do estado da Califórnia com um repórter indo entrevistar um funcionário de uma ferrovia, interpretado por ninguém menos que John Carradine, que vulgarmente chamo de o pai do Kill Bill. What can I do for you, young man? My name's Jim Benton, from the Gazette. I'm doing a follow-up story on the desperados that were through here in '61. Ah, yes. I remember those men. Griffin, Cook, and Landis. I believe you were engineer on the train they grabbed that night. Só uma observação. Acho incrível como John Carradine consegue parecer ter 80 anos de idade nessa cena, quando no mesmo ano, em 1966, foi o vilão principal em Billy the Kid vs o Drácula, com aparência mais jovial, apesar de parecer o seu Madruga sendo antagonista em um episódio do Chapolin. Griffin. He ran all the way to hell. Depois do drama aleatório, a partir dos títulos iniciais, a história é contada em flashback, com o protagonista Griffin, interpretado por Coleman Francis, fugindo do cativeiro e sendo caçado pelas autoridades, acompanhado pela música tema do filme. Night train to Mundofina. Night train to the end. Running hard and running fast to meet my future and away from my past. Taking the gamble that cannot last. Night train to the end. Para um filme tão infame quanto esse possuir uma trilha tão bem cantada pelo próprio John Carradine, que não é cantor profissional, só me resta assumir que boa parte do orçamento pífio de $30 mil, até para os padrões da época, foi para caprichar na música. Hell's ride to Mundofina. Hell's ride to the end. Sold my soul to the devil's bend. He draws me hard with a merciless hand, and all I bought is a handful of sand. Night train to the end. A música marcou tanto o filme que o título alternativo dele é o nome da letra, Night Train to Mundofini, nome esse que é a mistura de inglês com espanhol, traduzindo para Trem da Noite para o Fim do Mundo. E só para adiantar, a aparição de John Carradine só dura até os créditos iniciais.
A única razão para alguém de seu porte aparecer no filme é para dar destaque de estrela e tentar chamar a atenção do público, jogada que não deu certo, e só foi possível porque John Carradine era conhecido por aceitar qualquer papel na época, desde que o pagamento pelo trabalho fosse razoável. Após os créditos, uma caminhonete é parada pela polícia, com 2 largados no mundo citados antes por John Carradine, o tal Landis interpretado por Anthony Cardoza e Cook interpretado por um Zé Ruela qualquer que só fez 3 filmes ruins na vida para nunca mais. Procurando o fugitivo, os policiais terminam liberando a dupla, porém antes de partirem, Griffin sobe na caminhonete e despista seus perseguidores. Em uma parada no posto de combustível mais próximo, a dupla procura maneiras de ganhar a vida. You know where a man can find a job? What kind of a job? A job? Well, fruit around here just about all froze up. Fruit pickers on relief. Here they're paying men to train to fight down south. Pay? What kind of pay? Well, I hear it's good money. They're gonna invade Cuba. At least that's what I hear. De onde é que esse cara tirou a ideia de que os militares estão pegando gente aleatória por aí para treinar e invadir Cuba? Essa invasão da Baía dos Porcos foi realizada em sua maioria pelos próprios exilados de Cuba que pretendiam retomar o que haviam perdido na Revolução Cubana, com o apoio de alguns militares americanos. E detalhe, era um plano de invasão secretamente financiado pela CIA. Nunca que o governo ia deixar um anúncio de emprego por aí dizendo "preciso de você para invadir Cuba" e arriscar vazamento do plano para os seus inimigos. Só pode ser pegadinha do frentista. Durante a viagem, a dupla para pro almoço e Griffin resolve confrontá-los. No need for that gun. Sit down. Have some coffee. Few beans left. No need to make a fuss. Que amigável da sua parte para que tenha uma arma apontada para você, não é? My name's Cook. Landis. Me and Landis got busted back in 58. Liquor store. 2 years of hard labor. Now we're grabbing a job anywhere we find it. Ah, eles são ex-detentos de um crime passado envolvendo lojas de bebida, seja lá qual foi esse crime do que eles estão falando. Então eles têm a bandidagem no sangue e compactuam com outros detentos que possam fugir. Eu tinha dito antes que pararam pro almoço, mas pela sonoplastia, acho que eles querem que acredite que está de noite. Noite tão convincente quanto o filme H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, com aquela noite clara. Sei que os filmes de antigamente eram difíceis de filmar à noite, ainda mais os de baixo orçamento, geralmente utilizando filtros de imagem para escurecer a cena e fazer o efeito desejado. Mas se até Manos The Hands of Fate, que é do mesmo ano desse filme, conseguiu filmar de noite de maneira aceitável, tendo menor orçamento, então esse aqui não tem desculpa, pois nem editam as cenas para fingir que é noite. Após introduções, eles consideram um recrutamento. That kind of money's worth joining up for. They give you $1,000 to join and $1,000 when it's over. Ô cacete, essa ideia do grupo paramilitar está aceitando ex-presidiários para recrutamento está absurdo. E se não fosse absurdo bastante, eles encontram um aviador chamado Cherokee Jack disposto a levá-los ao campo de treinamento paramilitar em troca da caminhonete. Ou seja, além de ser uma operação secreta, tem até transporte aéreo militar autorizado a fazer viagens de civis para a base militar para quem tiver dinheiro para pagar passagem. Para um campo de treinos secretos, está de muito fácil acesso para qualquer transeunte. Aliás, tem algo muito curioso nessa zoeira toda. Em 7 de abril de 1961, o jornal New York Times noticiou na primeira página que os Estados Unidos estavam treinando um grupo paramilitar anti-Castro em bases militares na Flórida. Não é à toa que Cuba ficou sabendo da invasão. Se for para escancarar assim, que fizesse logo uma propaganda de uma vez. Você, cidadão que gosta de adrenalina e pretende ganhar dinheiro fácil, venha se juntar ao grupo paramilitar da Flórida. Com o patrocínio da CIA, nós estamos preparando uma experiência única de você poder virar um guerreiro
você recebe imediatamente $1.000 e ao terminar, outros 1.000, voltando da guerra com as pernas doendo de tanto que seus bolsos estarão cheios de dinheiro. Central Intelligence Agency, conspirando derrubadas governamentais desde 1947. Os três chegam no campo paramilitar e não há tempo a perder. I brought you some fighting men, Joe. Good, we can use them. Ha! Olhando pro porte desse trio, só se forem lutadores para tentar entrar em forma. Gentlemen, we shove off in 24 hours. We haven't time for formalities. What's this? Sign your names. What for? Well, headquarters can make out your checks. We get cash. Cherokee said. Sign your names, please. Eu falei que era golpe, só não esperava que o golpe viria dos próprios militares, especialmente quando planejam sua invasão com mapas desenhados por crianças de 6 anos de idade. O trio fica indignado pela falsa oferta de adiantamento do pagamento, pensam em desertar, mas não há escapatória. Enquanto isso, se enturma com Chastine, um cara do estado do Arizona que pretende participar da invasão de Cuba para recuperar um moinho de açúcar de seus avós tomado pelos revolucionários cubanos, deixando sua esposa para trás para tomar conta de um rancho e uma mina de tungstênio. Ao amanhecer um novo dia, eles começam o treinamento do grupo paramilitar, que fazem rapel em morros mais baixos que os das favelas do Rio de Janeiro. Sendo assim, pelo que o filme mostra, qualquer um que more no alto de um morro que tenha que subir e descer já está treinado para uma invasão militar. Na verdade, um morador de favela teria mais aptidão que esses Zé Ruelas escalando esse morrinho. A não ser que você queira me convencer que o protagonista que parece o Cully Howard do Mal dos Três Patetas e seus 2 amigos magricelas, onde um deles tem cara de beberrão, tenham pintas de guerreiros prontos para um grande combate. Após o treino, estão prontos para o ataque e são instruídos para os objetivos da invasão, usando o mesmo mapinha juvenil que zoei antes. E eu tava achando que era um rascunho, pois para uma operação tão importante para os americanos, esse ser o mapa oficial da missão explicaria muito o porquê da invasão ser um fracasso, com o reconhecimento do local tão escasso. At 12 o'clock midnight, we hit the beach. At 12:30, a patrol boat makes its nightly run. We have 30 minutes to scale 80-foot cliffs and clear the beach. We fight if we have to. Our job is to tear down telephone lines, destroy all forms of communication, ammo dumps. We have a man in Cuba that'll throw ropes over the cliff at 12 midnight. We must not get caught on the beach. The invasion force will follow us. They should be there at daybreak. Sendo parte da força inicial de invasão de 10 soldados? Sim, apenas 10 soldados? Se a força total de ataque de 1.400 homens na vida real já era considerada ridícula para tentar retomar o país, imagina desse filme. Darão sorte se conseguirem passar da praia vivos. E à meia-noite, supostamente, pois vale lembrar que o filme não sabe simular cenas noturnas, então faz de conta que é, a força de invasão desembarca na Baía dos Porcos e escala o rochedo, enquanto Fidel Castro Cover trabalha com seus companheiros. Parte da força de invasão consegue subir o rochedo, enquanto outros... faleceu. Gelam de tanto medo que caem travados como se fossem manequins atirados do alto. Lá se foi 10% da força de invasão e sem dispararem um único tiro. Porém, como são tão bons em serem sorrateiros como eu jogando jogo de furtividade, são detectados pelos sentinelas que alertam Fidel e seus homens para o ataque não tão surpresa, e logo os americanos são interceptados pelos cubanos. Eita! Agora já perderam 20% da força inicial. Essa invasão vai fracassar mais rápido do que imaginava, pois os outros 50% da força acabou sendo encurralado pela patrulha cubana sob fogo acirrado. Então, onde estão os outros 30% restantes? Alto.
Descarguen las armas. Descarguen las armas. Alto, sou um americano desanimado hablando espanhol pretendiendo ser cubano e não puedo hablar com acento latino. A invasão foi tão broxante que nem saiu uma fumaça sequer das armas disparadas. E olha que esse filme veio 5 anos depois do asqueroso The Beast of Yucca Flats. E lá ainda tinha alguma tensão na única sequência de perseguição e tiroteio. Aqui o filme tenta retratar um dos eventos históricos que até hoje não foi reconstituído decentemente nas telonas de Hollywood, e quando o faz, além de não gastar um festim sequer nas armas, a invasão acaba mais rápido quanto o tempo que levou para planejá-lo. E se não fosse vexame o suficiente, após serem presos em uma cabana improvisada, a principal força de ataque chega na Baía dos Porcos e... E isso mesmo, o principal quebra-pau esperado esse tempo todo fica só nos efeitos sonoros devido ao magríssimo orçamento do filme, enquanto Griffin já dá nome à batalha antes mesmo dela terminar e a história reconhecer o nome da invasão. Esse cara deve ser o visionário do futuro, pois seria o mesmo que um soldado na Guerra do Paraguai no último ano da guerra falar "desembrada" ao ouvir os tiros de uma batalha daquela época. Após a verdadeira invasão, que foi muito mais tensa e empolgante, mas que o orçamento do filme não permitiu mostrar, os cubanos, que não levam desaforo para casa, começam a executar os prisioneiros americanos. Listo. Apunten. Dispare. Ele foi executado com o choque do trovão do Pikachu? Dispare. Los cubanos parecem mais derrotados que os americanos sendo executados? Fuerza, hombre! Parecem mais derrotados que os gringos! Vendo que as execuções continuam nos dias a seguir e que Chastine ficou ferido na perna no tiroteio com os cubanos, Griffin e sua turma planejam uma fuga. Porém, ainda que consigam escapar, deve ser difícil viver uma vida de fugitivo quando você está em um país inimigo que é uma ilha a vários quilômetros dos Estados Unidos. The airstrip we passed when they captured us. Can you handle one of those planes? I can handle it. Mas que conveniência! Prender os caras do lado da melhor rota de fuga possível? Espero que pelo menos o aeroporto esteja bem vigiado pelos cubanos prevendo essa possibilidade de fuga. Ask the guard for some water. If he brings it to you, I'll be at the window. Make him move in close. If I can get my hands on him, I'll snap his neck. Take me with you. It's about that time. That ranch I told you about, it's got a mountain of pitchblende. Pitchblende? Uranium, tungsten, diamonds maybe. Now look, you've got a busted leg and we can't carry you. There's riches on my mountain. Uranium. Tungsten. Worth thousands. I know it sounds crazy, but I believe him. Griffin, let's go to Arizona. Poxa, eu sei que os caras são ladrões oportunistas que querem tirar uma grana de qualquer jeito possível, mas pensar nisso quando ainda sequer começar a fugir do cativeiro me fez pensar que esse cara ou é visionário do crime ou apenas um tapadão ganancioso que não sabe colocar as prioridades na ordem correta. O plano é colocado em prova e facilmente liquidam guarda, visto que a vigilância é bem fraca nessa prisão improvisada, e dão no pé, mas logo a fuga é descoberta pelos cubanos e uma caçada é iniciada. Eles conseguem chegar no aeroporto que... Não é possível, não pode ser real isso que estou vendo. O aeroporto, além de não ser morado, só é vigiado, acredite se quiser, por um mísero guarda. Não é motivo suficiente Cuba ter acabado de sofrer uma invasão fracassada e agora essa fuga de prisioneiros para reforçar a segurança das instalações militares estratégicas do país?
Qualquer agente infiltrado de meia tigela poderia entrar nesse aeroporto e sabotar os aviões se quisesse. Até os tutoriais do jogo Comandos têm mais segurança que esse aeroporto. Devido à falta de vigilância, ficou fácil para Cook escolher um avião para a fuga e os outros fugitivos darem no pé. Olhando essa sequência, está até lembrando um pouco 007 GoldenEye quando James Bond corre atrás do avião sendo perseguido pelos soviéticos. Pera aí um momento. Seu Lima, não ouse por um segundo sequer considerar que Red Zone Cuba possa ter inspirado de algum modo uma das melhores sequências de ação dos filmes de James Bond. Esse filme não merece um mérito sequer depois de tanta alopração. Então, põe este cérebro no lugar. Eles entram no avião e, após uma breve e pífia perseguição, levantam o voo e escapam de Cuba, retornando aos Estados Unidos sabe-se lá onde exatamente, terminando a aventura da invasão da Baía dos Porcos sem mais nem menos. Eles vagueiam até encontrar um pequeno restaurante beirando a falência, onde o dono tem uma filha cega que toca piano. Lá eles pedem café e... No, please, buddy, don't do it. Mas por que ele cometeu um assassinato tão gratuito assim? Olha, eu sei que eles são bandidos e que não devo esperar boas ações, mas matar sem motivo algum é o que não entendo. O dono do restaurante nem sabia que eles eram fugitivos. Enquanto Cook rouba o carro, Griffin vai espreitar a mulher cega para... Ah não, ele é o Curly do mal mesmo. Pode deixar, mocinha. Daqui para frente esses três patetas do mal serão pegos até o fim do filme. Crimes gratuitos assim não passarão batidos. Aqui é os States e não tem colher de chá para vagabundos. Eles vão embora, onde após vários quilômetros de viagem, eles chegam na ferrovia do começo do filme, onde pega o tal trem da noite para o fim do mundo que os leva para o Arizona. Se está de noite, eu nem sei mais, pois o filme não sabe nem diferenciar dia de noite, como mostrado várias vezes antes, então o jeito é nem se preocupar mais com isso. Eles chegam no destino e pensam no que fazer. We need transportation. Yeah, and we're gonna go legit. I don't want any more bulls chasing me. Landis, give me the ring. I can't give you this ring. My dad gave it to me. I don't care if Moses gave it to you. Give me the ring. You're not gonna get it. O cara está tão preocupado em viver dentro da lei que a primeira coisa que faz é roubar o anel do cara partindo para agressão. Pareceu até discurso de político fazendo promessa e quebrando na mesma hora. E nem vou falar de como a ideia é enfadonha, considerando que Griffin matou o dono do restaurante gratuitamente e estuprou a mulher cenas antes. A polícia está garantida de estar na cola deles depois de crimes tão enfadonhos. Griffin usa o anel que roubou de Landis para comprar um carro velho e seguem para a casa de Chastine devido ao interesse da mina de tungstênio mencionado antes, encontrando sua esposa, falando que são amigos dele e ela diz que não queria que o marido fosse para invasão, blá blá blá. Griffin mente dizendo que seu marido morreu na invasão e ela do nada resolve com o trio procurar a mina nas montanhas para dividir os possíveis lucros com eles, pois ela pretende se mudar para a cidade. Isso só porque dizem ser amigos do marido.
Acho interessante como ela sai acreditando na história de 3 manés quaisquer sem nenhum questionamento. Realmente a inocência daqueles tempos era surpreendente. Os 4 partem em busca da mina, mas logo as autoridades encontram o trio fugitivo, convocando um helicóptero para caçá-los, e os criminosos não têm chance alguma, sendo surpreendidos. Griffin não perde a oportunidade de garantir uma pena de morte ou perpétua na sua ficha criminal. Ou pior ainda, garantir chumbo nessa pança. A dupla Cook e Land são presos pela polícia, que não oferecem resistência, enquanto na casa da esposa de Chastine... Como é que Chastine escapou de Cuba sozinho com a perna ferida? Quer saber? Se aquele trio de fugitivos conseguiu escapar da prisão que tinha apenas um guarda vigiando seu cativeiro, assim como todo o aeroporto, então sim, o Chastine poderia ter escapado no mole, mesmo com a perna ferida. Não tem mistério dessa vez. Chastine descobre que sua mulher sobreviveu ao tiro, lhe proporcionando uma espécie de final aliviante, e Griffin é metralhado pelo helicóptero da polícia. Até o próprio Griffin parece ter desistido do filme para ficar ali esperando tomar bala. Griffin ran all the way to hell with a penny and a broken cigarette. Se isso é para impressionar alguém, não conseguiu. Apenas constatou uma coisa. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Esta frase final provavelmente seria legal se colocasse no pôster ou no trailer do filme, mas como não tiver importância primordial na história, fica jogado à toa. Se você viu esta análise até o fim e por qualquer razão está a fim de assistir Red Zone Cuba apenas para tirar sarro, então deixa eu baixar sua bola e avisar que o filme é um porre total. Com 1 hora e 25 minutos de duração, o filme consegue pegar uma premissa baita aventuresca e transformar numa provação tediosa e indescritível. Muitas cenas com pouca coisa ou nada acontecendo e os personagens todos atuam como se fossem zumbis, parecendo que todos eles gravaram suas falas após 24 horas seguidas sem dormir, de tão desanimados que entregam as interpretações, que terminam contagiando o espectador de sonolência. As cenas de ação, como presenciamos, são tão pobres e mal filmadas que até o suposto grande momento do filme, que é a invasão da Baía dos Porcos, mal durou 3 minutos e termina quase tão rápido quanto a música tema do filme. Falando da música, essa é a única coisa que acho legitimamente bacana do filme, especialmente devido ao instrumental ao final do filme que é cortado. Uma pena que não utilizaram o instrumental completo em nenhum outro momento, pois foi a única ideia bem executada. Uma pena também que a ideia ficou num filme tão lastimável, patético, ridículo, lento, vergonhoso, em que a única motivação de lembrar de sua existência é sua música tema. Nessa hora só me sobra parafrasear Otávio Uga do canal Super 8 ao dizer que boa ideia em filme ruim deveria se configurar crime. Após o terceiro fracasso da dobradinha Coleman Francis e Anthony Cardoza, os dois brigaram, principalmente porque Cardoza fazia a maior parte do trabalho, pois além de editar, atuar, financiar e marketear seus filmes, ele ainda tinha que lidar com o emprego na fábrica de aviões fazendo soldagem, enquanto cuidava da esposa e seus 2 filhos. Coleman Francis fazia o roteiro e direção apenas, participando em pontas nos 2 filmes anteriores, sendo protagonista apenas em Red Zone Cuba, deixando seu parceiro levar nas costas todo o serviço chato. Por conta da divisão desigual de trabalho, a parceria entre os dois foi rompido e nunca mais se falaram novamente.
Anthony Cardoza precisou parar o trabalho de soldador devido a um inchaço no olho causado pelas faíscas dos maçaricos e seguiu em frente no mundo do entretenimento, atuando e produzindo alguns filmes obscuros com sua própria companhia até 1996, falecendo em 2015 aos 85 anos por derrame. Coleman Francis ainda continuou pegando papéis menores em filmes até 1970. Segundo Anthony Cardoza, na última vez em que ele viu seu ex-parceiro de filmes ao passar de carro em frente a um ponto de ônibus, ele viu Coleman Francis sentado em um banco. Ele tinha engordado significantemente de 90 para quase 160 quilos, quase no mesmo peso de Thor Johnson, e estava caindo de bêbado. Coleman Francis teria um final infeliz, digno de programas de mistérios envolvendo morte sem solução. Em 1973, aos 53 anos de idade, Coleman Francis foi encontrado morto atrás de um carro e, segundo as palavras de Anthony Cardoza, com um saco plástico na sua cabeça e um tubo entrando ou enrolado na sua garganta. Ele não sabia se tinha cometido suicídio ou algo do tipo, ou se foi de causas naturais, e nunca procurou saber as circunstâncias de sua morte, pois estavam brigados desde então para se portar e investigar. A trilogia de filmes de Coleman Francis e Anthony Cardoza, considerada alguns dos piores filmes já realizados, seriam apenas mais alguns exemplos entre tantas pérolas cinematográficas que seriam esquecidos pelo tempo se não fosse novamente trazido à tona ao público em 1994 pelo programa de humor Mystery Science Theater 3000, série dedicada a exibir os piores filmes já existentes na íntegra com uma trupe fazendo comentários cômicos ao vivo. Coleman Francis is Curly Howard in The Fugitive. A infâmia passa longe da notoriedade dos clássicos trash Plan 9 Frontier Space e Manos The Hands of Fate, devido à baita chatice desta pérola. Porém, já conseguiu fãs suficiente para existirem paródias e fan-arts reimaginando o pôster do filme. Coleman Francis e Anthony Cardoza com Red Zone Cuba deixou o legado de ser o único filme em 60 anos desde a invasão da Baía dos Porcos em ter uma reconstituição histórica num longa-metragem. O que não é muito a dizer, pois sabemos que cedo ou tarde alguém dará falta disso e fará algo melhor, e a justiça será feita a esse evento histórico. A única coisa aproveitável do filme, como dito antes, é a trilha inicial. O resto pode jogar fora sem peso nenhum na consciência. Então por que não fazer um tributo a Red Zone Cuba e seus realizadores com sua música? Solta o som! Fomos em Cuba se lascar. Fomos em Cuba se ferrar. Meia dúzia de imbecis que acham que podem derrubar um país na base da bala e do tapa. Fomos em Cuba se lascar. Em cana na cabaninha, mal vigiada pra caramba. Demos um couro no Zé Ruela, demos no pé daquela lameira, mais rápido que batedor de carteira. Fomos em Cuba se lascar. Eu tento resetar a vida nessa jossa, mas sou porta demais pra conseguir. Matou por prazer e me ferro por isso, e a polícia veio pra me sarrafar e caiu morto que nem bosta. Filme ruim pra diabo, filme ruim pra cacete. Tedioso demais pra minha cabeça, uma provação da minha paciência, matando meus neurônios um por um. Filme ruim pra baralho.